E aí galera, bom dia. Coisinha aqui para mostrar para vocês. Mais uma intruda. MacGyver, eu conheço essa intruda. Essa pintura de roda eu conheço. É novamente a intruda de César Leal. Uns 2, 3 meses depois daquela restauração que a gente fez, o Cezinha se envolveu em mais um acidente. Eu acho que ele faz isso por esporte, né? Ele quer bater o recorde de acidente com a mesma moto. E ele bateu no fundo de um Palio. Vai Cocu para cobrança. Ele, Tafarel. Vai partir Cocu. Na perna esquerda. Ele, Tafarel! Sai! 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 Sai que é sua! Brasil! Voou da moto, bateu no vidro traseiro, quebrou, arrebentou a traseira do Palio toda. Partiu a intruda no meio. Só que, diferente da outra vez que ele não estava com nenhum equipamento, estava de sandalinha, bermudinha, camisetinha, e ele quebrou o pé, quase teve que fazer cirurgia, ficou andando de muleta, aquela coisa toda. Dessa vez ele estava completamente equipado e não sofreu porra nenhuma. Levantou e foi para casa. Mais uma prova aí de que equipamento de segurança é mais do que necessário. E a priori a moto seria condenada, né? Ele venderia as peças aí para algum desmanche, alguma coisa do tipo. Ele fez algumas tentativas aí de tentar ressoldar esse quadro, mas ficaria caracterizado aí como adulteração, né? Porque a frente do quadro onde fica a numeração aqui, o pescoço, ela separou completamente do restante do quadro, né? Aí ficaria caracterizado como tentativa de adulteração. E aí, quando ele não tinha mais esperança com a moto, o que aconteceu? Ele achou esse quadro aqui na OLX. Foi um quadro de leilão com a numeração picotada. É um quadro 2008. Ele tem algumas diferenças aí com 2011. Esse suporte de fixação aqui do módulo de ignição, que tem na 2011. Aqui na 2008 já não tem. A gente vai ter que soldar uma chapinha aqui, fazer dois furos para poder parafusar o módulo de ignição. E outra diferença que ele tem é a cebolinha do freio traseiro, que aqui ela fica na horizontal, junto aqui do bacalhau da pedaleira traseira, e aqui na 2008 ele fica na vertical. Ele trabalha aqui em pé, atrás da pedaleira dianteira, né? E aí a gente vai ver como é que vai fazer isso aí. Eu não filmei desde o começo. A frente da moto estava unida pela parte de trás pelos cabos, né? Eu tive que partir os cabos estão ali. Já estavam todos torcidos, danificados, eu achei por melhor partir. E o chicote elétrico que a gente já removeu. Removemos o chicote elétrico e conseguimos separar a frente da moto inteira com o restante da moto. E aí já dei uma adiantada boa, já desarmei a parte elétrica completa, já tirei a caixa do filtro de ar, a caixinha de ferramenta que fica aqui atrás, o berço da bateria a gente já removeu, tanque, tampa lateral, banco, rabeta, os piscas, dessa parte toda a gente já removeu da moto ontem à tarde, um sábado. E hoje a gente vai partir para tirar esse carburador do lugar, tirar o motor. Primeiro eu vou desmontar a suspensão traseira inteira, balança, amortecedor, tal, tirar o escapamento, tirar a corrente. E aí tá faltando só soltar esse parafuso aqui, o parafuso da balança que também prende o motor no quadro, e depois soltar esse parafuso aqui do cabeçote. E aí o motor já sai e a gente começa a passar as peças para o outro quadro. Deixa eu sentar aqui um pouquinho, que eu tô ficando velho. Bom, esse quadro ele encontrou na OLX, foi um quadro de leilão. Ele encontrou esse quadro
na mão de uma pessoa aqui em Salvador, um anúncio da OLX, e aí ele começou a fazer pesquisa no Detran de como regularizar essa moto. E o procedimento no caso aí é o seguinte: ele teria que ter os documentos relativos ao leilão dessa moto, né? O cara que comprou essa moto, essa Intruder, ele comprou essa Intruder completa. Ele comprou ela num leilão do Detran lá de São Paulo. E ele comprou para aproveitar as peças para a moto dele. A moto dele, o quadro estava íntegro e as peças estavam detonadas. Ele comprou essa moto, passou as peças para a moto dele e o quadro não teria serventia para ele. Então ele anunciou esse quadro na OLX, o Cezinha viu lá, correu atrás lá no Detran, e segundo o perito é o seguinte: a única exigência que o Detran vai fazer é com relação a 3 documentos: a baixa do gravame, a ata do leilão e a nota fiscal de compra do leilão. Esses são os 3 documentos que são emitidos, por exemplo, no leilão do Detran aqui em Salvador. Então, de posse desses 3 documentos, você consegue legalizar esse quadro em outra moto. A gente vai desarmar tudo do quadro partido, vai montar nesse quadro que César comprou, e aí, segundo o perito, ele vai levar a moto junto com o pescoço desse quadro que partiu, que é onde consta a numeração que vem no documento da moto do César, numeração de chassi, e essa numeração vai ser gravada no pescoço desse quadro novo, provavelmente do outro lado, né? Vai ser feita a gravação da numeração do chassi de César nesse quadro novo. Como esse quadro é lá de São Paulo, e lá em São Paulo o bagulho é frenético, mano. As coisas são mais dinâmicas, tá ligado? Lá em São Paulo vem esses 3 dados num só documento. Documento, escapamento. Então, nesse mesmo documento que o Detran emite lá em São Paulo, ele já vem a baixa do gravame, é a própria nota fiscal e é a ata do leilão. Vem essas 3 informações num documento só. Então basta que o César leve esse documento para o Detran, com a moto já montada, e o pescoço ou o quadro, né? Se seu quadro tiver partido em outro lugar, você leva o quadro inteiro, né? Como esse quadro aqui partiu o pescoço, rompeu o pescoço completamente, César vai levar só o pescoço com a numeração para ser gravada nesse quadro aqui. Então fica a dica para você aí que sofreu um acidente com sua moto e ela partiu o quadro, e você queria ter a opção de consertar sua moto sem soldar o quadro, né? Porque dependendo do ponto que o quadro parta, se você soldar e você passar por uma blitz e esse local da solda for visível e for uma solda que separa a parte da numeração do restante do quadro, pode ficar caracterizado uma tentativa de adulteração, né, do chassi da moto, né? São dali das Você caiu, bateu sua moto, detonou toda, aí você foi lá, roubou uma moto, pediu para alguém roubar, comprou uma moto roubada, serrou o seu pescoço e passou para outro quadro. Então, para evitar esse tipo de coisa, não se admite esse tipo de solda, né? Unir 2 partes do quadro em que a parte da numeração foi tirada completamente. Não sei se vocês estão conseguindo entender o que eu estou tentando passar, né? Então é isso. Eu não vou conseguir filmar todo o processo, mas estamos aí metendo bronca. Vou terminar de tirar a suspensão traseira agora e vou tirar o motor do quadro e vou começar a montar tudo no quadro novo. Bom, galera, tá aí o andamento do trabalho. Quando eu falei com vocês era mais ou menos 9h30, 9h40 da manhã. Agora são 15 para 11 e a gente já conseguiu tirar desmontamos a suspensão traseira, escapamento, o resto da parte eletrônica. Tiramos o motor da moto. Aqui já está o quadro novo. Só falta a gente terminar de tirar os acessórios, né? Descanso central, pedaleira, o descanso lateral, pezinho, cebolinha de freio. Só falta tirar esses acessórios aqui, passar para o quadro novo, botar o motor dele no lugar, botar o motor nele
e apoiar ela no descanso central, colocar o cavalete para poder terminar de montar o resto. E depois a gente vai ver o que danificou aqui na frente ou não. Vamos desarmar essa roda. Esse paralama provavelmente já era. Vamos testar aí as bengalas para ver se não teve nenhum empenamento. Aparentemente não, né? E ver o que vai dar para aproveitar aqui. Vamos seguir metendo mão aqui. Então, galera, parei aqui para mostrar só a adaptação que eu falei para vocês, que uma das adaptações que eu ia ter que fazer, né? O motor já está no quadro novo. Motor, carburador e o retificador de voltagem. Naquele quadro ali, que é o quadro 2011, a cebolinha do freio traseiro, ela fica aqui nessa posição, né? E aí tem uma molinha que sai daqui e prende aqui. Então quando você aciona o freio traseiro, essa peça aqui que fica na haste do freio traseiro, ela estica a mola, puxa o conector, faz o contato e acende a luz de freio traseira. Como vocês podem ver, esse quadro não tem a argola aqui para prender a cebolinha. Nesse quadro 2008, a cebolinha fica aqui. Aqui tá essa argola, que em vez de estar aqui, tá cá. Então eu coloquei a cebolinha de freio aqui. Eu não sei como é no sistema original da 2008, mas eu fiz a seguinte adaptação. Peguei a mola, modifiquei a curva e o tamanho dela para ela encaixar na mola de retorno do pedal de freio traseiro. Então vocês podem ver que está totalmente funcional, puxando o acionador da luz de freio traseira.